Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos para mais uma leitura do livro da nossa devocional Nascido para um Propósito. Descubra o propósito, o processo e o significado de ser promovido. Esse livro é de Bill Johnson, editora Chara. E nós estamos lendo a terceira parte, os perigos da promoção. E estamos lendo o capítulo de número 13, quando os reformadores se esquecem. E hoje nós vamos continuar a nossa leitura lendo os trechos que falam: os desafios vêm, os desafios aumentam e frustração pessoal. Então, para o nosso vídeo não ficar muito grande, nós vamos ler apenas esses 3 trechos. E o desejo do meu coração é que mais uma vez o Espírito Santo fale ao seu coração, trazendo insights dos céus para a sua vida. Seguindo essa grande época de bênçãos e crescimento, surgiram problemas. Durante esse tempo, o povo foi ameaçado por nações vizinhas e seus líderes com iminências de guerras e tentativas de aniquilação. Aqui vemos que o rei Ezequias aprendeu a orar. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. 2 Reis, capítulo 9, versículo 20. O Senhor foi movido por suas orações e fez com que os seus inimigos se destruíssem. Então ele deu a Ezequias o seu raciocínio: eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. 2 Reis 19, 34. Consegue enxergar? Foi pela influência do rei Davi, que reinara centenas de anos antes. Deus os protegeria por amor de si mesmo e de Davi. É um pensamento poderoso ver que o amor de Deus e o amor de Davi correm em estradas paralelas. Deus os considerou um e como sendo o mesmo. Aqui está o que me comove tão profundamente. É possível impactar o coração de Deus tão profundamente que o favor e a proteção são dados a uma geração que nunca veremos. É incrível pensar que cada um de nós pode causar esse tipo de impacto no coração de Deus. Davi estabeleceu um alto padrão para todos nós nessas questões. Os desafios aumentam. Ezequias adoeceu e estava prestes a morrer. Na verdade, o profeta Isaías veio vê-lo para informá-lo de que era hora de colocar os seus negócios em ordem, pois ele estava para morrer. Ezequias aprendeu a orar durante os momentos em que tinha recebido ameaças de guerra e destruição. Ele voltou seu coração ao Senhor novamente. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. 2 Reis 20, verso 3. Eu amo as orações em que o povo de Deus lembra a Ele de sua obediência. Você só pode fazer isso quando tem um relacionamento e confia no coração de Deus. Não é que Deus o esqueça, nunca. Mas esse tipo de oração é bom para nós porque nos alinha com o coração de Deus e nos faz lembrar e declarar a realidade da nossa aliança com Ele. Colocamos-nos em posição de humildade ao lembrarmos a Deus da nossa obediência. Isso nos coloca em um lugar de rendição e expectativa. Antes que Isaías saísse do pátio do palácio, Deus falou novamente, prometendo a Ezequias mais 15 anos. Isaías voltou para dar-lhe as boas novas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. 2 Reis 20, verso 6. Observe novamente que há outro crescimento para Ezequias e sua família
pelo amor de Deus e por Davi. Frustração pessoal. É nessa parte que não concordo com muitos que explicam essa história. Sabemos que Ezequias teve alguns problemas importantes que se seguiram a esse momento de sua vida. Veremos o porquê em um minuto. Minha preocupação é com aqueles que dizem: Ezequias nunca deveria ter pedido a Deus para poupar sua vida. Ele deveria ter se conformado com a vontade de Deus. Isso é irritante porque, a chegar-se a Ele em oração, quando surgem problemas ou desafios, é a vontade de Deus. Foi para isso que Ele criou todos nós, para orarmos. Essa lógica me levaria a nunca querer orar, pois imagine se eu orar por algo que Deus não quer e, como resultado, acabar falhando. Isso tiraria os ventos da minha vela bem rapidamente. A oração é ideia dele. E sinto-me confortado por saber que Deus sempre se reserva o direito de não responder a nenhuma oração que enfraqueça meu propósito de vida. Ele é Deus, é conhecedor do começo e do fim, e sempre tem o melhor interesse. Ele respondeu à oração de Ezequias porque ele orou. Ponto final. Ezequias colocou tudo em risco com orações apaixonadas, e isso comoveu o coração de Deus a agir em seu favor. E isso é lindo. Mas o que Ezequias decidiu fazer com a sua vida após esse momento foi de sua inteira responsabilidade. Que mais uma vez Deus tenha falado ao seu coração através dessa leitura. E como sempre, quero destacar algo aqui que acho muito relevante. Primeiro, como Deus leva em consideração aquilo que nós fazemos para Ele. E isso é tão importante que alcança a nossa geração. Uma outra coisa também muito importante que quero considerar aqui no texto que nós lemos é que sim, os desafios sempre aumentarão, porque está sobre nós a responsabilidade de dar continuidade com zelo e propósito àquilo que os nossos antecedentes começaram. É de nossa responsabilidade fazer com que o legado deles possa continuar, assim como aconteceu com Ezequias no caso de Davi. Davi começou e Ezequias deu continuidade. E isso é maravilhoso, que possamos seguir este mesmo exemplo. E uma outra coisa é sobre a oração. Deus, ele responde às nossas orações, quando essas orações estão de acordo com o seu propósito para a nossa vida. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, é interessante o que ele diz aqui. A oração é a ideia de Deus. E sinto-me confortado por saber que Deus sempre se reserva o direito de não responder a nenhuma oração que enfraqueça meu propósito de vida. Isso é poderoso. Deus não vai ouvir orações que enfraqueçam o propósito que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Deus sim, Ele corrige a nossa rota. Ele corrige os nossos erros quando nos arrependemos. Mas não há oração que faça com que Deus mude o propósito dele para as nossas vidas. Então, Ele é Deus, é conhecedor do começo e do fim, e sempre tem o melhor interesse. Então, que Deus mais uma vez abençoe a sua vida com essa leitura e que você possa, acima de tudo, ser responsável. Porque muitas vezes nós queremos viver uma vida cristã irresponsável e queremos que Deus cumpra com seu propósito em nossas vidas. Queremos que tudo dê certo. E assim não vai acontecer se eu e você não fizermos com responsabilidade. Que Deus assim nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude para que possamos viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor e dirigida por Ele. Eu sou o pastor Varley,
da comunidade Candeia em Maceió. Seja uma Candeia.